Boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos a 2021. Eu acho que eu não vi os irmãos esse ano ainda, e um mês já foi. Tivemos aí de férias uns dias, curtindo nossos netos, mas agora que temos que voltar à normalidade, né? É possível voltar à normalidade. Mas eu fico contente em ver os irmãos aqui. Agradeço o Maestro Cunha pelo seu cuidado esse mês aqui na igreja. Eu fiquei aí na retaguarda, até avisei que eu estava à disposição, coloquei dinheiro para emprestar, ninguém pediu nada. Se precisar de alguma coisa, liga. Ninguém ligou. Eu tinha lá uns $200 mil para emprestar, mas já foi. Agora acabou. Não, assim, a pessoa tem que entender nas entrelinhas, né? Muito bem, meus irmãos. Estou contente por ver vocês aqui. E hoje eu me dou a oportunidade de compartilhar com vocês um assunto importante que me incomodou nessas últimas semanas, né? E nós vamos falar, lógico, dentro do cenário que estamos vivendo, que tem nos abalado, obviamente, né? O mundo abalado. E aí eu quero olhar para a Bíblia e quero ver se nós temos uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, né? E o tema que eu estou resgatando aqui, a esperança é Jesus. Para os irmãos mais experientes, vão lembrar desse desenho que aí está, não é? Esse desenho, acho que a irmã Amábile lembra bem, é de 1965, quando os batistas brasileiros fizeram uma grande campanha que dizia Cristo, a única esperança, né? E me vem uns flashes assim na memória de que eu tinha na época 11 anos, e eu me lembro que eu participei de uma das caravanas que saíam com bandeiras pelas ruas, e estive aqui na Lapa, ali perto do Central Park Lapa, ali naquela época só tinha uma pista, tinha um barranco, já tinha aquele conjunto, e ali nós paramos, fizemos um alvoroçozinho com essa mensagem, Cristo, a única esperança, 1965. Essa mensagem é atual. Os batistas nunca mais fizeram uma campanha como essa, e nós estávamos vivendo naquela época também uma crise política. Nós estávamos praticamente ali no começo do golpe militar, da ditadura, daquelas coisas. Pesquisar na internet sobre esse tema, vai encontrar algumas teses que diz que esta campanha, na verdade, foi uma resposta política dos batistas para a opressão que havia. Essa é uma interpretação, diria, até maldosa, porque não tem nada aí de fundo político. Tinha uma campanha muito forte, uma mensagem bíblica, Cristo, a única esperança. E aí, se você, curiosamente, quando você vai procurar mais dados, você não acha, parece que os batistas não fizeram um bom relatório disso. Trazendo esse tema para agora, não é? Crise mundial, como nunca se experimentou na história, não é? E que nós estamos aí já para completar um ano nisso. E pegamos algumas estatísticas, como por exemplo, saiu agora essa semana uma estatística da Folha, que dizem que 44% dos entrevistados têm muito medo de morrer. E 33% têm um pouco de medo. 43 com 33, estamos em 77% dos entrevistados com medo de morrer. 16 não têm medo. 7% já foram infectados, não é? Então, essa é um cenário de pavor, de medo, que domina. Onde nós vamos, a todo mundo um cuidado, né? Está usando máscara, fique em casa, saia de perto, distancie,
Se fizer uma festa na sua casa, então, e o vizinho fotografar, vai ser uma tristeza, né? O medo que domina aqui. Então, eu diria que essa mensagem de 65, de Cristo, a única esperança, ela é absolutamente atual para nós hoje. Absolutamente atual. Não é? Na época que ela foi criada, acho que não havia tanto medo. Então, talvez ela seja mais importante hoje de dizer que Cristo é a única esperança, diante do pavor que nós estamos vendo, e que a gente não pode viajar, que tem países que nos rejeitam, e aí vai, com razão até, né? Então, e aí nós vamos encontrar, por exemplo, o Dr. Dimas Tadeu, num artigo que ele escreveu agora, ele diz assim: a única esperança que poderá ser efetiva em prazo não tão longo é uma vacina para a qual estamos mobilizados. Aí, agora, aqui é que está o ponto de inflexão da nossa reflexão. Aonde está a nossa esperança? A nossa esperança está na vacina ou está em Cristo? Não é? Causou, assim, na população, um grande alívio. A gente viu as notícias, as entrevistas da primeira pessoa que foi vacinada, até propositadamente coloquei aqui uma imagem dela, né? Essa pessoa aqui, dentro de uma definição ou de uma escolha muito bem de marketing, né? Porque ela é de pele escura, ela é pobre, ela mora na Zona Leste. Então, a primeira pessoa no Brasil a ser vacinada, olha aqui, né, que jogo de marketing muito interessante que foi feito aqui, né, para ser vacinada. E aí a população aderiu isso, e não sei se não haverá mercado negro, né, na busca por essa solução. Mas o Dr. Dimas Covas, né, ele coloca isso como uma esperança. E aí me incomoda, né? Porque a vacina, ela não tem garantia de 100% de cura. Nós estamos vendo aí que se tiver 50%, a OMS já aceita esse imunizante como uma solução. Então, se tiver 50%, no geral, como é a vacina que está sendo desenvolvida no Butantan, 50,4%, significa que dá 2 pessoas infectadas, uma vai ter problema. Essa é o que nós podemos traduzir pelos números, né? Então, ao lançar essa esperança na ciência, é provável, meus irmãos, que a gente tire a esperança bíblica, a esperança no Cristo, né? E um artigo que eu estava lendo essa semana, aqui de um autor americano, John Bloom, assim: a fé é esquecida nas crises. Então, nesse momento de crise, como que está a fé nossa e a fé do mundo? Será que as pessoas viriam aqui para o culto hoje em busca de cura? Ou estariam numa fila por causa da vacina? Ou iriam em alguma outra solução qualquer que poderiam se colocar? Porque muitas vezes nessas crises alguém diz assim: olha, toma o chá não sei das quantas, né? Passa esse óleo aqui. E se a pessoa falar com convicção, é provável que ele vai atrair muita gente para uma solução como essa. Então, eu queria resgatar essa questão nossa, que a nossa esperança não está na vacina, a nossa esperança está em Cristo. A campanha que os batistas fizeram em 65, o único dado que eu consegui assim, numérico, fala do Rubens Lopes, um líder legendário aí ele foi presidente dessa campanha em 1965, e parece que ele não mediu esforços para anunciar Cristo a única esperança, e ele foi em todos os lugares. Ele falou com 2 presidentes da República, os 2 presidentes militares, ele foi a todos os governadores do Brasil, ele foi em todas as assembleias legislativas, ele falou em todas as câmaras municipais: Cristo a única esperança.
E segundo a pessoa que compilou os dados, disse que ele viajou mais de 100 mil quilômetros de avião e mais de 7.800 quilômetros de estrada para anunciar essa mensagem. Espetacular isso, não? Cristo, a única esperança. Ele abraçou isso, não é? A biografia dele é muito interessante, porque ele foi presidente de tudo que ele apareceu. Onde ele ao chegar, ele é o presidente. Pronto. Então tinha essa característica de liderança. Mas fica essa marca para ele de ter levado essa mensagem com tanto entusiasmo. Cristo, a única esperança. E aí eu fico pensando agora, qual é a mensagem nossa para hoje? Não é? Já que isso foi em 65, a igreja atual, como que ela está? O que ela está propagando? O que é que nós estamos dizendo para os nossos parentes e amigos que nós recebemos todo dia no WhatsApp que alguém está em alguma UTI? Né? E ficamos preocupados. A igreja ficou preocupada com a irmã Elisete esses dias, porque ela foi internada e pela idade dela, o estado dela, ficou todo mundo assim, vi que algumas irmãs ficaram bem preocupadas. Né? E quando há uma ameaça desse tipo, não é, a gente fica apavorado, fica com medo disso. Não é? E aí qual é a mensagem que nós estamos levando para as pessoas que são próximas de nós, muitas vezes conectadas, porque o coronavírus é uma das enfermidades. Parece que as outras não existem mais. Onde estão os infartos? Onde estão os AVCs? Onde estão os atropelamentos? Não parece que ficou debaixo do tapete isso? E nós só estamos preocupados com uma coisa? Não é? As outras continuam existindo. Não é? Mas o que eu quero insistir qual é a mensagem que nós, como crentes hoje, nós estamos levando. Martinho Lutero, em 1500, ele mensagem, não é? Para falar bem precisamente, em 1517, ele pregou 95 teses, proclamou uma tese religiosa, com muita coragem para enfrentar o poder da época lá. E isso ele ganhou um nome na história. A Igreja Batista da Lapa, Marcos Domingos e os irmãos que aí estão, qual é a mensagem que nós estamos prontos para levar para essa população carente? Será que nós seguimos com essas mensagens assim, fique em casa, use máscara, distância social? Será que é isso? Né? E acha que isso resolve? Se a igreja sucumbir a isso aí, esse tipo de coisa, nós estamos enterrando o Evangelho. E o poder do Evangelho e o que ele significa para a nossa vida. Então, eu creio, queridos irmãos, que nós temos que estar prontos para levar a esperança verdadeira, a esperança de vida que nós encontramos na Bíblia. Nós temos que dizer para aqueles que nos ouvem, quer seja aqui no culto pela internet, quer seja aquele que é nosso vizinho, que Cristo é a única esperança. Que a única esperança de vida é Cristo. Pode ser que você vá tomar a vacina e pode ser que dê resultado, mas pode ser que não. Pode ser que nem dê tempo, não é? Porque quem tem aí por volta de 30 e poucos anos, sabe quando você vai ser vacinado? Por volta de julho, agosto talvez, não é? Vamos começar agora os irmãos de 90, né? Agora a partir dessa semana, né? Então, isso é o que nós temos que pensar. Quando olhamos para a Bíblia, meus irmãos, nós vamos encontrar o texto de João. Aliás, o evangelista João, ele é um escritor focado em Cristo, né? A preocupação dele é descrever o Cristo. Quando nós começamos lendo o primeiro capítulo dele, que ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e quando ele chega no verso 4, ele fala assim, nele estava a vida.
Logo no começo, ele fala, nele estava a vida. O sentido que o evangelista João coloca aqui é que em Cristo está toda a existência, de um modo muito global aqui. Toda a existência, tudo que existe está em Cristo. Ele é a vida. E aí é do ponto de vista físico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, não é? Então, a vida está implícita na natureza de Cristo. E aí quando ele vê João 5,26, né? Ele fala que ele recebeu a vida do Pai, né? Então, ele é a nossa vida. Então, se alguém vai levar uma mensagem e fala de Cristo, na verdade, nós estamos anunciando vida para essa pessoa. Ao pregar Jesus Cristo, estamos anunciando vida para ele. Isso é que nós não podemos esquecer de quando nós formos cumprimentar alguém, dizer assim, eu te desejo vida, eu te desejo Jesus na tua vida. A nossa mensagem não pode ficar de quarentena, nem ficar em casa, nem manter distância social. Nós temos que ter uma coragem de anunciar Cristo é a vida. É importante proclamar que a vida está unicamente em Cristo. A vacina é importante, a vacina é um instrumento bom. A vacina foi criada por homens inteligentes, cuja inteligência foi dada por Deus, não há dúvida quanto a isso. A vacina é uma bênção. Ninguém vai negar isso. Ninguém vai fazer campanha para dizer para os irmãos não serem vacinados, muito pelo contrário. Sim, sejam vacinados. Mas nós temos que crer que a vida, vacinado ou não vacinado, é Cristo. E não essa expectativa que muitas vezes alguém fala assim, a partir do momento que eu for vacinado, aí de novo eu posso esquecer o resto, porque agora eu estou satisfeito. Quando nós encontramos em João capítulo 14, verso 19, ele diz assim, porque eu vivo, vós também vivereis. Há um hino interessante que nós cantamos, diz assim, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. A tradução em português. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O original, no inglês, não tem esse mesmo sentido. No original, em inglês, fala assim, porque ele vive, eu posso enfrentar o amanhã. Um pouquinho diferente. Então, quando eu tenho Cristo na minha vida, eu posso ir adiante, enfrentar a situação que aí vem, porque eu sei que Ele é a minha vida. Nessa ideia. A imagem que nós temos aí é uma imagem, uma pintura, quando Jesus encontra Madalena. Parece ser a primeira mulher que viu Jesus depois de ressuscitado. E ela foi naquela expectativa de encontrar o Cristo morto, e de repente ela encontra o Cristo vivo. E eu acho que naquela expectativa, naquela euforia que tomou conta dela, eu acho que ela queria abraçar a Cristo. Jesus falou, não, fica aí, Madalena, fica quietinha aí, eu ainda não voltei para o meu Pai. E lá estava ela feliz agora, porque o Cristo que ela tinha conhecido vivia, meus irmãos. Descobrir que Cristo vive é uma experiência que nós temos que ter diariamente, né? O meu Cristo está vivo. Alguns dizem assim, ele está vivo porque eu conversei com ele, eu converso com ele. O nosso Cristo está vivo. Mas esse texto, existe aí uma questão interessante, né? Que alguns analistas do texto no grego, eles vão dar uma conotação um pouco diferente do que está aí. Mas eu só queria contar para vocês uma história que aconteceu em 1920, e ainda na época em que a União Soviética estava se formando, então havia um movimento muito grande pelo ateísmo, né, para negar o cristianismo, e uma pessoa que foi indicada para um debate, né,
E esse sujeito era um líder comunista, e ele viajou de Moscou para Kiev, e ele foi lá num encontro para desmontar os fundamentos do cristianismo. Diz a história que por 1h30 ele foi mostrando por A mais B de que o cristianismo não fazia sentido. Diz a história que ele zombou do cristianismo. No final da sua apresentação, foi dada oportunidade para perguntas. Aí levanta um sacerdote ortodoxo, cristão ortodoxo, para se dirigir ao palestrante, mas antes dele se dirigir ao palestrante, ele virou para a plateia e ele falou: Cristo ressuscitou. Aquela plateia ficou em pé e repetiu, em alto e bom som: Cristo ressuscitou de verdade. A mensagem do Cristo vivo estava naquele grupo, e eles se encheram de alegria, porque a mensagem ecoava. Então, quando nós dizemos que Cristo está vivo, tem que também botar em nós essa alegria, né? Essa esperança, né? De que aquilo que nós cantamos, de que aquilo que nós olhamos na Bíblia, isso não é uma palavra morta, muito pelo contrário, ela é viva, ela tem poder, né? Isso que é a experiência ali. E o texto que eu estou comentando com vocês, aqui de João 14:19, né? Queria me ater um pouquinho nele, diz assim: porque eu vivo, vós também vivereis. A tradução está em quase todas as versões, né? E um comentarista me chamou muito a atenção, porque ele diz assim, que se você pensar que o Cristo morreu, e por um intervalo de tempo ele estava inerte, e depois ressuscitou, como se fossem 2 pedaços agora, você junta 2 pedaços, mas tem um buraco aí no meio, não tem? Não é? Ele morreu, e depois ressuscita. Ele fala assim, que a ideia do texto não é que são 2 etapas, uma ele estava vivo, na outra ele está morto, e depois ele ressuscita. Porque isso contraria a deidade de Cristo. O Cristo Deus, não o Cristo homem que morreu, mas o Cristo Deus nunca morre. Ele é progressivo, ele está sempre vivo. Mas aquele Cristo, nascido de mulher, passou por essa experiência. Então, a existência está no Cristo Deus sempre, nunca foi interrompido. Aqui. Nunca foi interrompido. O que foi interrompido foi essa experiência carnal que Jesus teve ali. E que serve para nós de uma grande expectativa, porque Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, para nós, isso serve assim de esperança mesmo, porque o nosso preço pelo nosso pecado foi pago na cruz pela sua morte. Mas o Cristo Deus nunca morreu. Ele é a vida. Não poderia morrer. Nunca. Porque se Cristo Deus morrer, acaba tudo nisso aqui. Então, interessante essa observação que ele faz. Quem morreu foi o Cristo encarnado, mas o Cristo Deus não. E aí, em João 5,26 diz assim, Jesus, Deus, é o detentor, possuidor, dono da vida herdada do Pai. Esse que é o conceito que nós podemos tirar desse texto. Então, qual é a vacina? Qual é o imunizante? Essa é a mensagem, é Jesus. Ele é que tem que ser anunciado como solução para as pessoas que estão talvez desesperadas. Você fica pensando você chegar em Manaus, no caos que a televisão está mostrando, com aquelas pessoas nas filas, qual é a mensagem que alguém poderia levar para lá? Para eles. Olha, vai chegar oxigênio daqui a pouco.
Mas e se alguém chegar com a mensagem do Cristo vivo, dono da vida? Faz diferença isso? Tem que fazer isso, porque nós não estamos encontrando uma solução humana naquele caos por negligência, por questão política e assim por diante. Quando nós olhamos então para João 10, ele fala assim: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância ou plenamente. Essa é a proposta dele. A proposta é que nós tenhamos vida, em todos os sentidos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 4 e verso 5. E agora eu queria pensar, irmãos, com vocês, que veja, Deus deu vida a seu Filho Cristo, como nós vimos no livro de João, e nós, por consequência, herdamos também essa vida divina. Então a vida que nós temos, a vida cristã que nós temos, a vida espiritual que nós temos, é uma herança que vem através do Cristo, não está isolada, ela vem numa sequência, numa progressão. Deus deu vida a seu Filho, que é a vida a que garante a existência de tudo nessa galáxia, e nós herdamos de Cristo a vida que nós esperamos desfrutar completamente na glória. E aí o que nos sobra agora? Sobra a proclamação. Sobra a coragem que nós precisamos ter para acompanhar aqueles que estão aflitos e consolá-los, como Jesus mostra no capítulo 14 de João, que ele fala: eu mandarei para vocês um consolador. E ali estava um caos instalado. No capítulo de João 14 mostra que os discípulos estavam temerosos, e eles, até ali, um pouco, a fé estava vacilante, de Tomé, Filipe, né? Já estavam com Jesus, mas não estavam muito seguros. E Jesus fala assim: eu mandarei um consolador para vocês não vão ficar sozinhos. A nossa mensagem a ser proclamada, a nossa mensagem para todos que estão nos ouvindo, não é? Talvez nós vamos ter gente aqui que está chorando nessa hora porque tem um parente muito enfermo. Então, nós podemos dizer essa palavra de Cristo: Jesus é a vida. Ele é aquele que nos sustenta. Nós precisamos crer nele e proclamar o seu poder de cura, o seu poder de transformação, não é? E aí nós encontramos aí o texto, por exemplo, de Atos 5:42, e que logo depois que eles pensaram isso, e eles foram cheios do Espírito, então diz o texto: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Essa vida que eles receberam não podia mais ficar contida, não havia mais nenhum chicote como foram os apóstolos chicoteados no começo do livro de Atos. Eles tinham que anunciar que Jesus é o Cristo, que Jesus é a vida. Irmãos, às vezes a gente fica envergonhado, eu falo por mim isso, porque talvez eu não tenha sido tão entusiasmado, não tenha sido tão assim apaixonado em dizer: Cristo salva, Cristo é vida. Você vai encontrar vida o dia que você tiver um encontro com Cristo. Essa mensagem, meus irmãos, não pode sair da nossa boca, nunca. Esse aqui. A igreja parece que está nessa época meio morna no mundo inteiro. Ela foi, parece que meio anestesiada, mas ela tem que levantar e falar: Cristo é vida, Cristo salva, Cristo cura. Não dá para ser diferente disso. Caso contrário, nós vamos ter que encerrar essas portas aqui. E aí nós encontramos lá em Mateus o evangelista fala o seguinte assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos,
expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Essa era a missão que Jesus deu para os seus apóstolos em Mateus capítulo 10. Eu fico pensando assim, será que a gente poderia fazer uma comissão aqui na igreja e falar assim, vamos impor as mãos sobre esses irmãos e eles vão sair por aí pelos hospitais, curando enfermos, ressuscitando mortos. Isso? Pode, se eles estiverem absolutamente conscientes de que a mensagem que nós estamos levando é a mensagem do Cristo vivo, irmãos. Me sinto meio distante disso aí, às vezes. Tenho que confessar que talvez eu mesmo tenha dificuldade para ir, né? É como diz assim, à medida que seguirdes, na medida que você vai tocando a sua vida, na medida que você vai caminhando no seu trabalho, nos seus afazeres, quando aparecer essa situação na sua frente, não tenha medo. Impõe as mãos para que a pessoa tenha vida. Isso. Essa é, eu penso, a expectativa de crente, o meu papel na sociedade para fazer. Se eu me furtar a isso, eu acho que eu estou negando o Evangelho. Meus irmãos, eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, né? E estar rodeado de pessoas carentes. E que a gente possa ter sempre a Bíblia aberta, uma palavra de ânimo. E mais do que manter distanciamento social, que é importante, mais do que usar máscara, que é importante, mais do que evitar aglomeração, é dizer, Cristo está vivo. Ele cura, Ele transforma, Ele ressuscita. Eu creio dessa forma. Amém?